Olá, capricornianos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Capricórnio, estamos no mês de março de 2026 e vamos ver como que as coisas estão para vocês aqui no período que eu estou fazendo esta leitura, tudo bem? Começar aqui, Capricórnio, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Capricórnio, a energia em si, ela fala sobre sentir a fé na sua intensidade. Sentir a fé na sua intensidade é quando você sente que, para a situação que você está vivendo, a única coisa que sobrou ali é você ter essa fé, é você acreditar que exista algo no mundo espiritual que pode interceder de uma forma imediata para aquilo que você está vivendo. Surge uma situação ou ocorre algo aqui e que isso tem a ver com o risco de com o risco de uma finalidade. Tem coisas que estão se encerrando na sua vida, Capricórnio, e tudo bem, às vezes você está cortando relações, você está passando por um período de transição na sua vida, e aí é necessário finalizar ciclos. Mas a questão aqui não está em corte de relação, aqui é uma questão que ela vai mexer com essa fé que você diz ter ou que você acredita ter. Então, parece que você sente essa fé nessa intensidade, né, diante ali a situação que você está vivendo, porque existe um risco de que alguma coisa acabe, né? Existe o risco, não significa que isso está acabando, mas existe um risco de que algo finalize, de que alguma coisa se perda para sempre. E você acredita o quê? A única coisa que me resta aqui, né, é a minha fé. Então, eu acredito que lá na parte espiritual exista algo ali que venha, né, sobre o meu chamado. Então, é como se você estivesse esperando ali uma intervenção, né, de alguma forma, uma intervenção imediata em si, alguém que venha ao seu socorro, alguém que escute, né, o que você tem ali a dizer, ok? Vamos seguir para entender um pouco mais o que é essa situação, Capricórnio. Energia complementar. Com a energia complementar aqui, fala muito sobre sentimentos, pode representar uma pessoa na sua vida ou como você se sente nesse momento. Então, assim, fala sobre sentimentos, pode envolver um pouco de insegurança dependendo da situação. Mas aqui eu tenho uma energia que fala sobre carinho, que fala sobre tranquilidade, leveza em lidar com as coisas, ou realmente uma pessoa bondosa, né? E parece assim que tudo está interligado, esse sentimento, essa sensação. Eu realmente sinto assim que tem uma preocupação aqui em relação a alguém. Ou você, Capricorniano e Capricorniana, está sensível demais ao que está acontecendo. O que está no seu desafio? Os sentimentos. Aqui vai falar sobre uma questão que envolve de fato o amor, o sentimento em si. E eu não falo do amor só entre casal, tudo bem? Ou sobre alguém que você gosta. Aqui é como se você sentisse assim: existe um risco, eu vou perder isso, mas eu amo isso, eu não quero perder isso, eu amo isso que eu faço, eu amo essa pessoa. Então, assim, o que está sendo desafiador é o fato do sentimento que você tem por isso. Porque, de repente, aqui tudo pode sair fora do controle.
Vamos seguir, Capricórnio. Vamos entender mais. Agora sim, se isso aqui for alguém próximo a você, que vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, e aí você tá. A única coisa que você sente que você tem ali é a sua fé, e você tá ali orando, pedindo para que dê tudo certo no procedimento cirúrgico. Aí pode ser uma situação nesse sentido, tá? Mas se não for algo relacionado a um procedimento cirúrgico cardíaco a princípio, isso aqui pode realmente representar algo que você ama muito, algo que você ama fazer, alguém que você ama, que envolva amor, e que isso mexe profundamente com a sua fé aqui, Capricórnio. Vocês iniciam aqui a leitura de vocês com a energia de uma pessoa, que é uma pessoa que está falando sobre sentimentos ou está pedindo algum conselho para vocês. Possivelmente é uma energia que está te deixando muito à vontade, ou é uma energia que você sente que não representa ali, né, nenhum risco, nenhum perigo. Mas de alguma forma existe aqui uma desestrutura que acontece. Essas desestruturas, Capricórnio, só acontecem quando já existe um problema, né, ou já existe ali uma situação em específico, né, um fator primordial, mas não se trata o problema, não cuida do problema, né? No caso, assim, tratar o problema é o quê? Melhorar, trazer solução. É o mesmo que eu tô com problema no motor do carro. Tô vendo que o carro tá tendo problema. Só que em vez de eu levar no mecânico e consertar, eu espero o motor falhar, pifar. E aí depois eu fico ali, ai caramba, onde eu parei? Como que eu vou fazer agora? Então, assim, coisas só estão se existe essa desestrutura porque não foi tratado uma situação antes. É um relacionamento podia estar tendo muita discussão, a pessoa sempre avisando que ia se separar, a pessoa sempre avisando que se não parasse as discussões, se não houvesse mudança de ambas as partes, as coisas não iam fluir, e de repente houve outra briga, foi uma briga mais intensa e alguém sai da sua vida definitivamente, ou você sai da vida de alguém. Tá? Então, eu estou apenas citando exemplos, mas aqui, essa desestrutura, ela acontece, né? Vocês me desculpem, a câmera estava fora do foco. Essa desestrutura, ela só acontece porque o problema não foi tratado antes. Ok? Vamos continuar. Isso pode trazer também uma situação onde representa uma, uma pessoa que tem uma certa autoridade sobre uma situação. Então, assim, após uma desestrutura que ocorre e que tem alguém ali envolvido, o próximo passo é lidar com essa influência, né? No caso, essa pessoa, ela pode ser a pessoa responsável que vai tratar da situação possivelmente material, possivelmente financeira. É a pessoa que vai conversar, que vai ali dar o passo a passo adiante, o procedimento adiante, né? Então, numa questão de saúde, pode representar um médico, o cirurgião, né? Ou o diretor do hospital, a pessoa que vai tratar com você assuntos financeiros. Vai dizer, olha, Capricórnio, o procedimento custa esse valor, o convênio cobre esse valor, né? Porque alguém
teve aqui algum problema de saúde, teve que correr para o hospital, e aí o médico está dando, a pessoa responsável ali está dando os valores, falando que o convênio cobre, o que precisa ser feito, os procedimentos. Se for numa situação profissional, pode ser que houve aí uma finalidade na parte profissional, porque houve um envolvimento ali com uma outra pessoa, e agora quem está se encarregando, né, de falar para você como que as coisas vão acontecer é o seu chefe, é o seu diretor, o seu líder, alguma coisa nesse sentido. Ele que vai tratar com você de alguma mudança, vai tratar com você algumas questões financeiras aqui. Houve um problema grave. Essa energia pode ser uma autoridade, né, uma pessoa, possivelmente ali um policial, alguma coisa nesse sentido. É uma questão judicial, quem vai tratar dessa resolução é o juiz, ele que é o que vai se encarregar de dar uma decisão aqui. É uma questão de família, essa energia pode representar o seu pai. Seu pai, padrasto, seu sogro, alguém que vai falar, olha, vamos tratar então aqui dessas questões financeiras. Mas primeiro acontece algo que envolve uma outra pessoa e o próximo passo é conversar com essa outra. E assim, Capricórnio, parece que não é uma situação recente e havia algum tipo de ingenuidade na situação, né? Ou se não for uma ingenuidade na situação, alguém estava sendo negligente, né? Então essa pessoa aqui, ou ela estava sendo negligente com a própria saúde, ou essa pessoa estava sendo negligente em relação a gastos, né? Ou uma pessoa que estava agindo com certa imaturidade sobre certas responsabilidades. Então aqui alguém não estava agindo legal, ou não estava dando a atenção que aquela situação merecia. E aí, por isso que houve essa desestrutura. A partir do momento que ocorre essa desestrutura, é como se as coisas esfriassem, né? E é como se as coisas não fossem mais tratadas no sentimento, fossem tratadas de maneira racional. Ou até mesmo você, Capricórnio, vai ter que ser racional, né? Você vai ter que trabalhar na situação de maneira lógica aqui. Só que o próximo passo que vocês estão lidando, que seria conversar com essa pessoa, que é o que vai tratar o assunto, o que está chamando você diretamente ali para conversar, eu sinto que vocês estão muito inseguros ali. Né? Pode até trazer um certo receio, uma certa desconfiança, porque você não sabe qual que vai ser o resultado final, você não sabe o que essa pessoa vai dizer, você não sabe se essa pessoa vai acreditar em alguma coisa, se ela vai confiar em alguma coisa. Né? Você não sabe como que as coisas vão ser tratadas daqui para frente. Só que assim, Capricórnio, eu vejo que existe alguma manipulação no meio da situação. Então parece que assim, eu não vou ficar rodeando para falar isso para vocês, eu vou ir direto ao ponto. Quando você vai conversar com essa pessoa e você vai ali esperando, né, um resultado positivo, eu sinto que existe muita manipulação aqui. Mas não que essa manipulação está vindo direto dessa pessoa, mas existe uma manipulação em torno dessa pessoa. E a manipulação ela é tão boa que faz essa pessoa acabar fazendo faz essa pessoa acabar cometendo algum tipo de erro ou se precipitar numa decisão. Então, o que pode acontecer aqui? A pessoa ela pode errar no diagnóstico. Então, assim, às vezes enfermeiros, equipe médica falou que tinha acontecido isso, fez isso e acaba induzindo essa pessoa a diagnosticar uma coisa e
não é. Então acaba tendo um erro de diagnóstico. Ou na empresa, outros colegas de trabalho ou outros líderes ali influenciaram na decisão dessa pessoa. Eu não vejo que exista uma má intenção dessa pessoa. Essa pessoa está tentando agir de maneira justa, só que essa pessoa também está sendo manipulada na situação. Porque fala assim, que na hora dos tratados, né, na hora que for tratar a questão financeira aqui, alguém está manipulando as coisas, né? Ou um convênio não está aceitando um procedimento que eles teriam que aceitar, e isso atrapalha todo um progresso, né? Ou um hospital está cobrando um valor a mais em algo que não foi gasto. Então, assim, existe de fato aqui alguma coisa que não está certa. Tá? Se for uma batalha judicial, a outra parte está manipulando provas, está manipulando conversas, para realmente eles conseguirem ganhar de vocês, ok? Nessa questão judicial. E assim, isso pode falar tanto em relação a uma questão sentimental quanto em relação a uma questão profissional. Tudo que alguém estava tentando fazer aqui era a coisa certa, trabalhar da maneira certa, ser gentil quando necessário, ser amável, sabe? Ser uma pessoa bacana de se lidar. Mas para essa situação, talvez envolver o emocional não era a melhor solução. Aqui seria mesmo usar a razão, a estratégia em si. E eu sinto que alguém realmente aqui dependia muito de uma situação, tá? Alguém dependia ali de um valor financeiro, alguém dependia muito de uma aprovação de alguém. Só que no final das contas as coisas saem manipuladas. E a sua reação, Capricórnio, você fica meio dividido. Você fala, meu Deus, o que eu faço aqui agora? Né? Como que eu vou fazer para solucionar essa questão? Como que eu vou fazer para eles reconhecerem a necessidade que eu tenho de que isso seja feito agora, de que isso seja resolvido agora? Só que no final das contas você vai perceber que todo mundo só quer ganhar mais e fazer menos, né? Aquela sensação assim, estão tirando proveito de mim no momento que era para eles me ajudarem, né? Então, assim, dentro de uma. Principalmente se for uma coisa mais delicada, como a saúde, hospital, alguma coisa, você perceber que o hospital ele tem que te dar um suporte, ele tem que te ajudar ali, ou ele tem que ajudar alguém que você levou ali, né? Prestar socorro, qualquer coisa nesse sentido, e eles estão tentando manipular porque eles só querem ganhar. Então aqui realmente existe uma situação nesse sentido, tá, Capricórnio? E às vezes você vai tentar falar com algumas pessoas conhecidas, amigos ou outros colegas de trabalho, e eles vão sair tudo fora. Eles não vão assumir essa bronca com você. Vão dar desculpas ou vão dizer que não sabiam de nada. E eu vejo assim que vocês realmente vão se sentir traídos na situação. Seja por essa pessoa, por essa parceria. E agora é compreensível porque que você vai olhar para o alto e vai falar: me ajuda, né? Deus me ajuda, ou qualquer outra crença que você tenha, você está pedindo ajuda imediata para o que está acontecendo. Fiquem em paz nos seus corações, porque se o homem em si não quer ajudar, a espiritualidade ajuda. Então, assim, mantenha seu coração em paz. Eu sei que, dependendo da situação, você pode ali ficar desesperado, desesperada, você pode ficar extremamente bravo, irritado ou irritada com a situação, mas acalma teu coração.
porque o seu pedido ele vai ser atendido. Então, assim, no meio do caos, sempre existe ali um anjo para te resgatar, acredite nisso. Então, pode acontecer, independente da situação, que tem alguém ali competente, responsável, que vai te ajudar ou a inverter uma situação, ou a inverter um quadro, ou para trazer a verdade sobre o que precisa. Não importa o que as outras pessoas tentem fazer, não importa o que as pessoas tentem aqui manipular. Essas pessoas que parecem que vivem a serviço de coisa ruim. Não se preocupem. A espiritualidade te quer bem, te quer com amor, te quer com carinho e vocês vão receber ajuda. Seja no que vocês precisarem aqui. Tudo bem? Os signos que eu tenho aqui para vocês vamos lá. Capricórnio, assim como vocês. São Capricórnio. Se vocês estiverem lidando com outra energia de Capricórnio, pode ter aí muita manipulação envolvendo estadia e bens materiais. Né? Alguém talvez não queira assumir tanta responsabilidade, está tentando transferir para o outro. Tenho energia de Gêmeos. A energia de Gêmeos está bem forte na leitura de vocês, Capricórnio. E, assim, no início você estava meio confuso ou confusa se tratando dessa pessoa. Você não tinha ali uma ideia se essa pessoa podia ser confiável para uma situação ou não. Mas parece que essa pessoa deixou com que uma terceira se envolvesse e acabasse atrapalhando todo o progresso ou processo de vocês. E aí, de alguma forma, você acaba se sentindo traído ou traída por essa parceria. Tá? Então, tem uma situação nesse sentido. Para quem está lidando, tem a energia de Áries e Touro. A energia de Áries e Touro traz uma sensação de insegurança, mas é uma energia que sente sua falta, é uma energia que pensa muito bem ao seu respeito, mas ainda assim existe uma insegurança em relação a você com essa energia. Quem estiver lidando com elemento de Aquário ou Libra, né? Pessoas de Libra ou de Aquário, existe uma ruptura, existe uma coisa que acorda todos para a realidade. Existe uma situação que cai por terra aqui, se podemos dizer dessa forma. Para quem está lidando com a energia de Escorpião, Escorpião é uma energia que está tratando a situação com vocês de maneira racional e centrada. Não é uma energia que está agindo de maneira impulsiva, não é uma energia que está deixando se levar pelo emocional. Existe inteligência no que Escorpião está fazendo, tá? Então, mesmo que você, Escorpião, não esteja numa boa sintonia, vocês estejam discutindo, brigando, o que for, eles estão usando a inteligência para lidar com vocês. Então, eles não vão, assim, não vão manipular vocês, não vão tentar criar mais caso, mas existe inteligência, mas eles estão te observando de alguma forma. Eles observam o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando, ok? Mas existe uma conduta da parte deles, assim, mais centrada, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Tem peixes, tem câncer também, pode haver aí alguma imaturidade, alguma questão que envolva filhos também, e você está tentando resolver as coisas da melhor maneira possível, só que talvez você sinta que a pessoa não está colaborando com você, ok? Perfeito. Então, para finalizar a leitura de vocês, Capricórnio, eu vou perguntar se tem mais algum conselho para vocês, porque eu realmente senti que é uma situação que não é muito legal. E assim, a sensação, Capricórnio, é que vocês meio que vão ser pegos de surpresa, né? Mas tudo bem. Aqui é bem interessante porque é como se a energia estivesse dizendo assim, olha, vai doer na hora,
né? Ou vai trazer um sentimento que não é muito legal, mas você vai passar por isso e você vai ver o quão amado você é, ou amada você é, o quão ouvido você é, o quanto assistido pela espiritualidade você é, e eles não vão tirar aquilo que é valioso para você, né? Seja aquilo que você ama, no caso. Então, eles não vão tirar isso de você, eles vão ajudar a manter, a equilibrar, a dar ordem nas coisas. Então, existe intervenção sim, tá bom, Capricórnio? Bom, eu espero que de fato aqui a leitura tenha ajudado vocês. Muito obrigada. Já digo de antemão, já começa a agradecer a espiritualidade, né, pela vida que você tem e pelo acolhimento e sensibilidade de fazer as coisas fluírem a favor daqueles que são de bem, ok? Capricórnio, se cuidem, vejo vocês nas próximas leituras, tudo bem? Tchau, tchau.